Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Gutierrez, onde nós vamos para mais uma aula e dessa vez uma atualização, isso mesmo. Eu tenho um vídeo aqui um pouco mais antigo sobre esse mesmo tema, mas dessa vez vamos trazer algo mais atualizado, algo mais bem feito, vamos dizer assim, e com dicas rápidas num vídeo curto sobre como você calcular porcentagens, né? Então, um guia prático do que acontece com porcentagem na maioria das questões, seja de vestibular ou também nos concursos públicos. Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Então aqui na tela para você ver, vamos falar aqui sobre 3 momentos em que a porcentagem ela é mostrada e calculada, né? E o primeiro deles é quando você quer saber uma porcentagem de um certo valor, né? Ele fala assim, 5% da população, ó, quando tem essas preposições, né, da, de e do, quer dizer que você tem que pegar aquela porcentagem e multiplicar pelo valor. Mas como é que isso acontece? Primeiro, o conceito de porcentagem é exatamente esse daqui, onde você tem um número que é sobre 100, né? Uma fração de 100. Por isso que a gente chama de porcento, né? Por causa dessa ideia de que você tem um número sobre 100. E essa fração será importantíssima para a gente calcular. Por quê? Porque o número de baixo serve sempre para dividir e o número de cima para multiplicar, tá? Então o denominador, o 100, ele vai servir sempre para dividir. E para que você que não conhece, dividir uma coisa por 100 é só você pegar a vírgula da onde ela estiver e voltar 2 casas para a esquerda, ou se for possível, cortar os zerinhos, né? E o número de cima é o número que aparece na porcentagem. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos supor que queremos saber aqui quanto é 5% de 300, tá? Como é que a gente descobre isso daqui? Primeiro, vamos transformar essa porcentagem em uma fração, onde nós temos o 5 como numerador e o denominador o 100. E depois multiplicar isso por 300. E aí você pode seguir a ordem que você quiser. Se você quiser multiplicar primeiro e dividir depois, tudo bem. Se quiser dividir logo, né, que eu já posso cortar os zeros, nesse caso aqui é bem melhor. E depois eu só preciso multiplicar, né? Ó, 5 vezes 3 dá 15. Então 15 é a representação de 5% de 300. Vamos a um outro exemplo. Ó. Vamos colocar uma porcentagem um pouco maior. Digamos que eu quero saber quanto é 30% de 450. Um número um pouquinho mais chato, né? Então, como é que a gente sabe disso aqui? De novo, pega a porcentagem, transforma ela em uma fração, 30 sobre 100, e a gente multiplica isso por 450. Posso cortar zero, Gutierrez? Pode, olha só. A gente pode cortar o zero do 30 e o zero do 450 pelos dois zeros aqui do 100. Isso porque estamos numa multiplicação, tá? Em uma adição, subtração, isso não seria possível. Mas numa multiplicação a gente pode. Olha o que sobra, 3 vezes 45. Se fosse 3 vezes 40, né, seria 120. E o 3 vezes 5 é 15. Então, 120 com 15, 135. Ou de uma outra forma, né, a gente vai multiplicando. É 45, 90, 135. Beleza? Então, entenda bem. Quando queremos uma porcentagem de um certo valor, nós calculamos a fração, né, aquela fração sobre 100 desse mesmo valor. Divide embaixo, multiplica em cima. Ah, mas Gutierrez, se o número for um número muito quebrado, né? Nem sempre são redondinhos assim para cortar os zeros. Beleza, vamos fazer agora, ó. Digamos que nós queremos aqui, ó, 7%. Vou colocar aqui de outra cor. Nós queremos saber quanto é 7% de... Vamos colocar um valor mais quebradinho, assim, ó. 12,50. Quanto isso vai dar? Ó, de novo. O 7 se torna 7 sobre 100 vezes o meu 12,50. Esse zero pode cortar? Pode não. Por quê? Porque ele é um número decimal. Os zeros que a gente corta são representando dezenas, centenas e milhares. Nesse caso aqui, ele só está ocupando um lugar ali nos centésimos, tá? Isso não pode acontecer. Então, o que é que a gente faz? Vamos multiplicar primeiro? Tá, ó, a gente vai fazer aqui a multiplicação, ó. 12,50 vezes 7, tá? Eu vou colocar só 12,5 porque fica mais fácil de calcular, tá? Nada que o zero também não vai atrapalhar em nada aqui não, tá? Então, 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2 dá 14. 14 com mais 3 dá 17. 7 vezes 1 é 7, com mais 1 dá 8, né? Uma casinha decimal, aqui também tem uma casa decimal. E agora, Gutierrez, a resposta final, eu tenho que dividir isso por 100, né? Se o de cima multiplica, o de baixo tem que dividir. E agora, dividir por 100, lembra que eu falei? Você pega o número e coloca ele com 2 casas decimais atrás, né? Então, ó, 875.
A vírgula que estava aqui, ela vai pular tanto o 7 quanto o 8 e vai ficar aqui, ó, atrás do 8. Então, para não ficar vazio, tem que ficar um 0, aqui. Então, 7% de 12,50 é 0,875, tá certo? Então, esse aqui é o meu valor final, tá bem? Então, lembre-se, dividir por 100 é só pegar a vírgula e trazer um pouquinho para trás. Então, você basicamente vai precisar fazer uma multiplicação. Por quê? Porque a divisão ou ela vai cortar algum zero, ou ela vai pegar a vírgula e transportar ela 2 casas para a esquerda, né? 2 casas para trás. Tudo bem? Então vamos aqui ao segundo momento em que a gente usa a porcentagem, você vai ver em muitas questões, que é o acréscimo e o desconto. Como o nome já está falando, ó, acréscimo vai acrescentar o seu valor, ou seja, um cálculo de adição, enquanto o desconto é uma subtração, tá? É uma continha de menos. Então é só você calcular a porcentagem e não se esquecer de acrescentar ou de descontar. Então vamos aqui a alguns exemplos, ó. Vamos supor que nós queremos uma mesma porcentagem, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 8%, certo? E aí eu quero saber quanto seria isso de acréscimo ou desconto de, vamos colocar aqui 50 reais, tá? De 50. Então, quando se trata de acréscimo, vamos começar aqui, ó, com um acréscimo. Eu calculo a porcentagem normal e lembro de acrescentar. Enquanto desconto, novamente, eu calculo a porcentagem, mas lembrando de descontar, ou seja, diminuir, tá? Outras palavras que são usadas para esses mesmos fins são os seguintes, que acréscimo também pode ser falado como um aumento, algo mais elevado, certo? Enquanto desconto é redução, diminuir, tudo aquilo que tem a ver com uma subtração. Então, primeiro vamos calcular a porcentagem, ó, 8% de 50. Só vai dar para cortar um zerinho, mas não vamos cortar, certo? Vamos deixar assim, vamos multiplicar em cima e dividir embaixo, tá? Então, 8 vezes 5 dá 40. Com mais aquele zero vai dar 400. Então, 400 dividido por 100, agora sim podemos cortar 2 zeros, fica bem mais fácil, ó, dá igual a 4. Então, fica fácil, né? O acréscimo será 50 mais 4, ou seja, 54. Enquanto o desconto será 50 menos 4. Então, lembre-se que quando se trata dessas palavrinhas, acréscimo e desconto, a gente tem que fazer a operação correta, porque provavelmente vai ter alternativa falando daquela que está errada, tá certo? Então, vai ter a alternativa dos dois, justamente para que o candidato, né, a pessoa que está fazendo lá o seu vestibular ou então o seu concurso, vai marcar a alternativa porque se equivocou em como realizar a sua continha, tá? Então, acréscimo e desconto. Calcula a porcentagem, depois a gente acrescenta ou diminui. Tudo bem? Então vamos aqui para a terceira parte, ó, que é o valor percentual. O que seria esse valor percentual? É quando nós não temos a porcentagem. Ele tem os valores e eu quero saber quanto ele representa em porcentagem. Então, por exemplo, vamos colocar aqui alguns exemplos para a gente entender. Digamos que em um auditório nós temos lá 200 cadeiras, tá? Então, um total de 200 cadeiras. Obviamente, lá no texto não vai estar assim, total igual a 200 cadeiras, mas ele vai dizer que todas as cadeiras somadas são 200, tá? Então, 200 cadeiras. E dessas cadeiras nesse auditório, vamos dizer que ocupadas só tem apenas 120. Então, ocupadas são 120. Obviamente, as vazias são o que sobram, né? Então, as vazias, mesmo que o problema não fale, nós sabemos que são 80. Ou ela está vazia, ou ela está ocupada. Então, como isso aqui se comporta como porcentagem, né? Como as ocupadas aqui serão em porcentagem. E como as vazias, obviamente, por consequência, também serão em porcentagem, tá? Tem duas maneiras de realizar. Utilizando primeiro o conceito de fração. O conceito de fração é o seguinte, a gente coloca a parte e o todo. Então, ó, falando das ocupadas, nós temos aqui 120 num total de 200. Tudo bem? Se a gente dividir o de cima pelo de baixo, você vai ter um número decimal relacionado a isso. Mas, ó, para facilitar a sua conta, a gente já pode colocar aqui, ó, um vezes 100, tá? Já faz a operação inversa. Ao invés de dividir por 100, a gente multiplica. Por quê? Eu não tenho porcentagem aqui. Nós temos uma fração, temos uma parte de um todo e quero saber como isso representa em porcentagem. Então, cuidado não acabar confundindo.
Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Esses dois zeros do 200 vai cortar com os dois zeros do 100. E aí vai sobrar o quê? Ó? 120 vezes 1, que dá 120. E o 2, né, multiplica apenas o 1. Quando não tem nada embaixo, é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Quanto é que dá 120 dividido por 2? 60. Isso é 60 o quê? 60%. Então, ó, as cadeiras ocupadas representam 60% do auditório. Enquanto as vazias, obviamente, é o complementar, né? Ó, mesmo que eu não faça a conta, já dá para saber que é 40%. Mas se você fizer aqui, ó, vai dar na mesma coisa, lá, 80 sobre 100 vezes 100, né? Ou melhor, 80 sobre 200, perdão, né? 80 sobre 200 vezes 100. A gente vai cortar, não é? Ó, 80 vezes 1 dá 80. E 2 vezes 1 dá 2. Ó. Quanto é 80 dividido por 2? 40 de 40%. Tá bem? Uma outra maneira de resolver isso, além de montar a fração, né, a parte em cima e o todo embaixo, a gente também pode utilizar da regra de 3. Né? Eu costumo usar muito da fração porque ocupa, além de menos espaço, é um pouco mais rápido. Mas se você está com dúvida de como montar, você pode sim utilizar da regra de 3 para poder facilitar o seu raciocínio. Ou seja, então, no caso daqui, ó, nós temos aqui as cadeiras ocupadas, não só cadeiras, né? Cadeiras. E as porcentagens como sendo as nossas grandezas, né? Então, ó, vamos falar das cadeiras ocupadas. 200 cadeiras, que são o total, representam 100%, né? O total. Enquanto 120, eu quero saber o que? X, porque nós não sabemos que porcentagem ela representa, né? É uma igualdade entre frações. O que é que a gente pode fazer aqui? Ó? Posso cancelar esse zero de cima com esse de baixo e multiplicar cruzado como manda a regra de 3. Então vai ficar assim, 20 vezes x é 20x e 100 vezes 12 é o 12 com aqueles dois zeros, né? Ó, 1.200. Então agora é só passar dividindo, ó, 1.200 vai dividir com 20. A gente pode cortar um zero novamente e vai ficar o seguinte, 120 dividido por 2, 60. 60 o quê? 60%. Tá vendo? Chegamos na mesma resposta, separando cadeira sobre cadeira, porcentagem sobre porcentagem. No caso das ocupadas, ou melhor, das vazias, é só o complementar, né? A gente poderia fazer da mesma forma aí e ia chegar em 40%. Um outro exemplo bastante comum que você pode encontrar em alguns concursos é o seguinte, quando nós não temos o total. Isso pode ser utilizado com a regra de 3 também, que é o seguinte, ó, os 100%, vamos supor que a gente não sabe, tá? 100% a gente não sabe, é X, tá? Vamos colocar aqui uma grandeza dizendo sobre umas vagas nos estacionamentos, tá? Pronto, tem aqui vagas nos estacionamentos. E aí eu não sei quanto é o total de vagas naquele estacionamento. Eu só sei que 40% dessas vagas representam, vamos dizer aqui, 80 vagas, tá certo? 80, tá certo? Então, como é que a gente sabe quanto é o total de vagas nesse caso aqui? Ó? Da mesma forma, ó, 100% eu não sei. Então, a gente multiplica cruzado aqui. Ó, pode até cortar um zerinho para ajudar. 4 vezes x dá 4x. E 80 vezes 10 dá 800. Passando o 4 dividindo, dá 800 dividido por 4. É a metade da metade, né? Fica sempre com essa dica. Ó. Metade é 400, metade é 200, tá bom? Então, o total de vagas aqui são 200 vagas, tá? Para que 40% das vagas sejam 80, 100% das vagas tem que ser 200, tá? Então, 200 vagas é o total final, tá bom? Agora, para a gente finalizar aqui o vídeo, já que você chegou até aqui, não esqueça de curtir e de ver se você está inscrito aqui no canal para ver mais dicas como essa e vídeos respondendo questões de vestibular e também de concurso por aqui. É o seguinte, algumas porcentagens elas podem ser calculadas de maneira mental, ou seja, 50%, por exemplo, é basicamente a metade, né? Um meio. É uma porcentagem que a gente consegue fazer com facilidade, né? A metade. Outra também é a do 25%. Por quê? Se 50% é a metade, 25% é a metade da metade, né? É 1/4 ou dividir por 4, tá? Então a gente coloca metade duas vezes, tá? Metade da metade. Fica fácil de saber quanto é 25% se você cortar no meio e depois no meio de novo. Outra também bastante interessante é o 10%, que é aquela em que a gente só precisa calcular 1/10 do valor. Porque, ó, 10% a gente não calcula assim, ó, 10 sobre 100.
posso cortar um zero, e aí você só tem um décimo. Então, qualquer coisa que você quer saber quanto é 10%, é só calcular um décimo do valor. Tipo, quanto é 10% de 900? É 90, porque um décimo de 90, né, de 900 é 90. Outra forma também é, se não tiver zero para cortar, né, você pode puxar a vírgula apenas uma casa, tá? Se o 100, quando a gente divide, puxa duas, porque são dois zeros, o 10 é só uma casinha. Então, por exemplo, 10% de lá, 29,99. A gente vai pegar essa vírgula e puxar uma casinha para cá, ó, ficando assim 2,999. Tudo bem? Outra porcentagem bastante interessante é a de 1%. Por quê? Se 10% é 10 sobre 100, ficando um décimo, 1% não tem nada para cortar. Então é só dividir por 100, ó. Divide embaixo, né? E multiplica em cima, não é isso? Então, quanto é 1%? Vamos colocar aqui como exemplo. Quanto é 1% do 900? É o 9, porque é só dividir por 100. Então, vai ficar um 9. Agora, se for o 29,99, né? 1% de 29,99. Ao invés de uma casa só, porque era um 10, né? Eu vou dividir por 100 e vai cortar duas casas para a esquerda. Então vai ficar 0,299. Então, com essas porcentagens aqui que dá para ter um cálculo mental, a gente também pode ter outros cálculos mentais baseados nesse. Então, por exemplo, eu posso utilizar a de 25% para calcular o 75%. Por quê? É só você pegar metade do valor e somar com metade da metade. Então você separa num canto aí no seu papelzinho a metade do valor e coloca também a metade da metade, né, o 25%. Pega os dois resultados e soma. Aí você vai ter o que? O meu 75%, tá certo? Outra porcentagem, aqueles que são derivadas do 10, 20, 30, 40%. Por quê? É só pegar o 10% e ir multiplicando, né, e somando com ele mesmo até ter 20, 30, 40, 60% e assim vai. Uma outra legal é o 90%. Por quê? Se eu sei como fazer um 10%, 90% é o que sobra, né? Então é só pegar o valor e descontar 10%, que aí você vai ter o 90%. E outra, o 1% vai servir para você calcular o 2%, 3%, no mesmo princípio do 10%. É só você ir multiplicando, né? Somando com ele mesmo. Calculou quanto é 1%? Vai colocando aí mais ele mesmo, vai 2, 3, 4 vezes e você vai ter essas porcentagens pequenininhas. Só que infelizmente nem sempre vai ter uma porcentagem tão redondinha, pode ser que tenha um número decimal. E aí lembra, multiplica e divide por 100, tá? Divide por 100, volta duas casas. Então essas dicas vão te ajudar bastante, tanto a poupar mais tempo, como também energia na hora de calcular a porcentagem, que parece que é sempre um negócio difícil e que você não consegue sem a sua calculadora na mão, né? É possível sim. Reveja esse vídeo várias vezes. Não esquece de dar uma olhada aqui que tem mais vídeos sobre porcentagem, falando sobre descontos, acréscimos, juros simples e juros compostos também. Então, te vejo no próximo vídeo. Bom raciocínio, ótimos estudos e até a próxima aula.